Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui, trabalhar um pouco com a ideia de escravidão e alforria na América Portuguesa, tá? Que é um texto do Gabriel Aladrem, tá bom? Esse é o texto que faz parte da nossa disciplina Educação Étnico-Racial e Cultura Afro-Brasileira, tá? E nós vamos tentar fazer um vídeo o menor possível para que possamos conversar um pouquinho sobre a ideia de escravidão, alforria na América Portuguesa. Tá? Isso dentro daquela proposta de trabalhar, né, Negro no Brasil, Trajetória e Lutas, né, que é um texto que é organizado, é um livrinho que é organizado pela Carolina Viana Dantas, a professora Hebe Matos e a Marta Abreu. E nesse caso, a gente vai utilizar o textinho pequenininho de 5 páginas do professor Gabriel Aladrem, que é especialista na área de escravidão, tá? E de processos históricos relativos, históricos, sociais e econômicos e culturais relativos à escravidão. Tá bom? Dentro dessa ideia mesmo de educação étnico-racial e cultura afro-brasileira, tá bom? Então, o professor Gabriel, em síntese, ele se propõe a trabalhar tanto a estruturação quanto a expansão da escravidão no Brasil, ou na América Portuguesa, como queiram, mas ele vai tratar especificamente do Brasil aqui, não é? Entre os séculos XVI e XVIII, que é o momento histórico em que esse processo é implantado, não é? Você tem o achamento do Brasil, e é só para 1530 que se começa com as capitanias hereditárias, depois, na sequência, o governo geral, para se estabelecer a ocupação da terra, que eles vão chamar de Brasil aqui, tá bom? Bom, o objetivo com esse texto do professor Gabriel, trabalhar as características mais gerais da escravidão na América Portuguesa ou no Brasil, tá? E tratar também da prática da alforria, que ela foi muito frequente, segundo o trabalho do professor Gabriel, tá? E também da vida dos libertos, quer dizer, como que era essa vida dos libertos. Então, basicamente, é isso, tá? Características gerais da escravidão na América Portuguesa, isso devidamente contextualizado, tá? E a prática da alforria e a vida dos libertos. São esses 2 pontos, tá bom? Bom, no primeiro ponto, né, a expansão da escravidão africana. Para o professor Gabriel, para se compreender essa expansão, é preciso estarmos atentos à historiografia brasileira, tá? Porque essa historiografia, ao longo do último século, ela vai desenvolver várias teorias, tá bom? A primeira dela, que o professor Gabriel trabalha, é do professor Caio Prado Júnior, que é um autor muito importante para nós pensarmos a formação social do Brasil. E ele vai dizer, o professor Gabriel vai informar, que segundo o Caio Prado Júnior, a colonização portuguesa, ela foi estruturada para atender aos interesses do capital mercantil europeu. É nesse contexto que se estabelece, que se estrutura, que se expande a colonização aqui, e tendo como base da força motriz da mão de obra, não é? É a mão de obra do escravo africano, tá? De uma maneira mais geral. E aí essa ideia do capital mercantil europeu, o autor Caio Prado Júnior, ele está fazendo referência mais ao tráfico negreiro, não é? É a compra e venda de escravos do que aos processos internos aqui da colônia portuguesa chamada Brasil. Tá? Bom, ele vai falar que a economia colonial ela tem ela representa um modelo muito simples, tá? Que é um modelo de exportação de produtos, né? Para a Europa, obviamente, não é? Para Portugal e para a Europa, de uma maneira mais geral, para possibilitar ganhos e lucros para o reino português, e que essa produção
e essa exportação de produtos utilizava fundamentalmente e em larga escala o trabalho escravo, tá? A mão de obra do trabalho escravo. Bom, na mesma direção, o Gabriel Alardem vai fazer referência ao Celso Furtado e ao Fernando Novaes, ao professor Fernando Novaes, que são mais dois clássicos da historiografia brasileira, ainda naquela perspectiva da formação social, política, econômica e cultural do Brasil, ou da sociedade brasileira. Tá? Eles também, esses dois autores, vão concordar com a ênfase, né, na dimensão mercantil. Então, a lógica ainda é externa, na perspectiva tanto do Novaes quanto do Furtado. Só a partir de 1970, ainda, isso de acordo com o texto do professor Gabriel Aladrem, que vão surgir dois autores. O Ciro Flammarion, que aliás é goiano, aqui de Bela Vista, né? E o Jacob Golender, que é um historiador autodidata. Tá? Que esses dois autores eles vão ressaltar a importância das estruturas internas da colônia, que era preciso levar em consideração as estruturas internas da colônia, a lógica, a dinâmica interna da colônia, não é? Para compreender a escravidão na América Portuguesa. Porque, segundo o Flammarion e o Golender, apresenta uma lógica específica. Bom, enfim, uma terceira teoria que aí, aqui já é um meio do caminho, né? Já está sinalizando que é importante observar a dinâmica interna, e não exclusivamente a externa, a europeia, e aí nós vamos ter avanços a partir de 1970, 1980, de um conjunto enorme de pesquisas sobre a escravidão. E aí tem alguns autores que eu quero que vocês, aliás, é a tarefa da próxima semana, que vocês pesquisem sobre esses autores, tá? Stuart Schwartz, Silvia Lara, Marisa Soares, o professor João Fragoso, o professor Manuel Florentino e Sheila de Castro Faria. Que esses autores, em linhas gerais, eles vão desenvolver, eles vão trabalhar num quadro muito mais complexo da escravidão colonial, tá? Do modelo de escravidão colonial que foi implantado aqui, considerando que isso é muito mais complexo do que parecia a princípio, tanto considerando o Fernando Novaes, o Caio Prado Júnior, o Celso Furtado, o Ciro Flammarion, o Jacob Golender. Quer dizer, há um avanço qualitativo e quantitativo, como não, das pesquisas acerca da escravidão, acerca do mundo, do Brasil colonial, digamos assim, pensando do século XVI ao final do século XVIII, né? Início do século XIX já tem a estruturação do Reino Unido, aí já é outra lógica. Tá? Bom, para esse, né, de acordo com essas pesquisas, pensando nesse quadro mais complexo da escravidão, é preciso estar atento que a escravidão ela vai se desenvolver a partir das estruturas internas da sociedade colonial, demonstrando que as relações escravistas eram muito diversificadas, social e geograficamente. Que uma coisa é pensar a escravidão no Grande Engenho de Pernambuco ou da Bahia, ou pensar a escravidão urbana de Salvador e do Rio, sabe, e de Recife. Então, você tem, é preciso, para esses autores, esse conjunto de pesquisas, final da década de 70 e de 80 para cá, é preciso considerar esses aspectos. Tá? Bom, e aí eles vão trabalhar com o quê? Para se distinguir dos dois grupos anteriores, né? Do Ciro Flammarion e do Jacob Golender, e do Celso Furtado, do Caio Prado e do Fernando Novaes. Eles vão trabalhar com arquivos coloniais. Fundamentalmente, inventários, testamentos, a contabilidade, né, das fazendas, das médias e grandes fazendas, os processos judiciais e todos os registros eclesiásticos, que constituem uma gama altamente relevante dos documentos relativos a esse período histórico. Tá? Bom, da mesma forma, eles vão, o que o professor Gabriel afirma, é que esses documentos, esses arquivos coloniais, que eu me referi anteriormente, ou seja, inventários, testamentos, contabilidade de pequenas, médias e grandes fazendas, processos judiciais e registros eclesiásticos, eles vão revelar detalhes bem mais específicos e relevantes dos engenhos e da lógica do tráfico do Atlântico. Tá? Formas de controle social dos escravos, né? Ritmos econômicos internos da colônia, identidades étnicas e manifestação culturais dos afrodescendentes. Então, você tem um aprofundamento bastante sistemático desse quadro geral
dos conhecimentos acerca desse período colonial. Tá? Esses trabalhos, do final da década de 70 em diante, né, até o início dos anos 2000, do século XXI, eles são desenvolvidos a partir de pesquisas que vão mostrar que os escravos na América Portuguesa, ou aqui no Brasil colonial, e aí pensando o século XVI, XVII, XVIII, fundamentalmente, tá? Eram mais do que propriedades, sabe, dos senhores. Alguns trabalhavam para o mercado interno, não é? Mesmo nas grandes fazendas. Os cativos trabalhavam em diversas atividades, roças de subsistência, nos feriados, que eram cultivados nos feriados e dias santos, né? Para complementar a própria alimentação, né? Que era subsidiada, que era fornecida pelo senhor. Tá? Bom, dessa forma, o trabalho escravo nas cidades e vilas coloniais também são muito importantes, conforme os autores destacam, e aí eu vou ler literalmente aqui. O Aladrim vai dizer o seguinte: o trabalho escravo também era muito difundido nas cidades coloniais. No meio urbano, os escravos tinham uma maior mobilidade espacial e raramente eram controlados por um feitor. Muitos trabalhavam ao ganho, isto é, ofereciam seus serviços que podiam ser simples, como de carregador, ou qualificados como de sapateiros, alfaiate, ourives e carpinteiros, para quem os contratasse. Ao fim do dia, entregavam aos seus senhores uma quantia previamente estabelecida e ficavam com o restante. E aí abre espaço para uma série de hipóteses, não é? Inclusive, se não houvesse uma vigilância rígida, o montante que ficasse com o escravo fosse maior do que o combinado, não é? Se trabalhassem arduamente, poderiam acumular pequenas somas de dinheiro para formar um pecúlio, ou seja, um determinado capital. Tá? Bom, essa é uma primeira abordagem que nos indica o professor Gabriel Aladrim. Bom, na sequência, ele vai trabalhar com aquelas características básicas, não é? Ele vai dizer a escravidão, vai trabalhar a escravidão na América Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. Bom, e aí é uma contextualização histórica, finalmente. Bom, o açúcar, sempre a partir de 1530, com a implantação das capitanias hereditárias, não é? E é preciso levar em consideração, sim, a experiência anterior nas ilhas de São Tomé e Madeira, porque é um processo longo, o avanço dos portugueses na costa da África, eles vão implantando entrepostos onde vão desenvolvendo atitudes pré-coloniais, digamos assim, tá? Mas é um processo, né? Isso vai ser muito sofisticado e refinado aqui no Brasil, ou no que nós vamos chamar de Brasil. Essa atividade se torna significativa em fins do século XVI. A atividade da produção de açúcar, não é? Particularmente em Pernambuco e na Bahia. A mão de obra nativa, nas décadas iniciais, ou seja, entre 1540, 1570, 1580, foi da mão de obra nativa, tá? Dos indígenas, não é? Agora, o problema, o desenvolvimento do tráfico atlântico, né, que apresenta razões específicas, não é? Deriva fundamentalmente, razões variadas, deriva fundamentalmente dos nativos adoecem, você vai ter epidemias aqui, né? E do apoio da elite europeia, que vai perceber um setor importante para oferir lucros, que é controlar esse tráfico negreiro, tá? E aí até o reino português se envolve no processo. Bom, para o início do século XVII, ou seja, final do século XVI, início do século XVII, a partir de 1600, o que você tem, 1601, aliás, o que nós temos é a prevalência da mão de obra africana na produção do açúcar, tá? Porque muito rapidamente você tem a entrada dos jesuítas, por um lado, você tem a igreja se manifestando e a impossibilidade de você manter uma certa produção, não se fala de produtividade, com a mão de obra dos nativos, não é? Em função que eles adoeciam, que eles fugiam, que conheciam muito bem a região, enfim, e que eles não se adaptavam a esse tipo de trabalho, tá? Então vai migrar-se progressivamente para o tráfico negreiro, para o tráfico no Atlântico dos africanos,
Primeiro, por conta do próprio lucro do tráfico, e depois as vantagens advindas desse africano que é transladado da África para a América, e aqui ele não tem nenhuma referência até para fugir no primeiro século, pelo menos. Tá? Bom, e nesse sentido, ainda no século XVII, é preciso levar em conta as guerras contra os holandeses, né, o Maurício Nassau, por exemplo, e levar em consideração a concorrência da açúcar das Antilhas, não é? E a crise na Europa no final do século XVII. Tá? E ainda o ouro e a prata das Minas, principalmente de Incas, Maias e Astecas, que vão estabelecer uma disposição, um interesse mais específico para essas colônias aqui naquilo que eles chamam de América. Já no século XVIII, o que se tem, né? O que nós temos a partir de 1701? O açúcar, né? Ele vai continuar produzindo esse açúcar, mas também surgem outros produtos, né? Da alimentação básica, do cotidiano interno, e também o ouro e a prata, né? E aí se insere Minas Gerais e Goiás e região do Mato Grosso nesse processo. Tá? E aí tem uma diversificação da economia colonial a partir daí. E, obviamente, também um avanço da colonização para o interior do país. Quando você observa o mapa e observa Goiás e Mato Grosso, você já está interiorizando essa colonização, não é? E isso vem junto com a pecuária, vem junto com o cultivo de algodão, o cultivo do fumo, enfim, arroz, feijão, mandioca, e segue-se por aí. Tá? Começa a se desenvolver uma dinâmica interna que ela se torna importante. É isso que esses autores do pós-1970 vão chamar a atenção para essa complexidade, para se entender o avanço, a estruturação, avanço e consolidação do sistema escravista que nós chamamos de Brasil. Tá? O século XVIII seria o ápice do tráfico. Tá? Embora se mantenha a produção de açúcar, diamante, enfim, né, ouro, pecuária, alimentos básicos, não é? Bom, e a escravidão urbana, que no início as fontes vão indicar, os arquivos, fundamentalmente, Salvador, Recife e o Rio de Janeiro, né? Mas, avançando o século XVIII, com o advento, né, o fenômeno do ouro nas Minas Gerais, vai se falar também que essa escravidão urbana vai crescer nas vilas de Minas Gerais, tá? E aí tem um dado importante em escala mundial, tá? Segundo o Aladven, quando você pensa a partir de 1780, né? Se percebe mudanças radicais em nível mundial, aspas, mundial, tá? Particularmente a partir da segunda metade. Aí a gente está falando da independência estadunidense para a década de 1770, a gente está falando da Revolução Francesa, a gente está falando da Revolução no Haiti, enfim, tá? E aí, o que nós temos nessa nova configuração mundial, essas mudanças, são reformas para ampliar os produtos a serem produzidos e exportados. Isso é uma definição da própria elite portuguesa. Tá? Bom, para 1791, um fato importante, destacado pelo Aladven, e que tem relação com a escravidão, com os processos de escravidão, é a Revolução no Haiti, que era o maior produtor mundial de açúcar naquele período, né? E a partir daí o açúcar ganha novo fôlego no Brasil. E, obviamente, o uso da mão de obra africana, do escravo africano também. Tá? E aí é preciso pensar, né? O açúcar ele vai se expandir para São Paulo e para o Rio. O algodão e o fumo ficam no Nordeste. Produção de alimentos no Sul, São Paulo, né, em Minas Gerais. E aí pensando arroz, milho, feijão, mandioca e pecuária. Isso tudo a cargo da mão de obra escravo. O que se percebe nessa parte é que há realmente uma complexificação, há uma dinâmica que se estabelece nesse mercado interno e é preciso observar isso atentamente, porque isso tem implicações e imbricações. Tá? E aí que entra o segundo ponto, segundo o professor Gabriel Aladven, que é a alforria e hierarquia de cor. Né? E aí para pensar a vida dos libertos. Como que seria a vida dos libertos, não é? Aí já é do final do período colonial, para 1790, 1810, não é? Porque para 1808 você tem
a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Gales e Portugal, enfim. E você tem o reino português se transladando para cá. Tá? Mas aí tem um dado estatístico interessante para se pensar aqui. Para o final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, entre 1790 e 1810, né? 38% dos habitantes eram escravos, a maioria absoluta. Tá? 28% eram negros e mulatos livres. 28% de brancos, mais 28% e 6% de nativos de índios. Né? E aí tem uma observação que eu quero olhar de mais perto, acerca disso, dessa situação, para pensar, não é? Que os escravos, eles podiam ser africanos ou crioulos. Assim eram chamados aqueles que nasciam no Brasil, crioulos. Tá? E homens livres eram divididos entre brancos, pretos e pardos, conforme a designação da época, além de dos indígenas, obviamente. Os negros e mulatos indígenas, ou os mulatos livres, correspondiam a uma parcela muito importante da população. É só a gente pensar 28%, né, da população. É uma quantidade muito específica. Né? E ela começou a crescer desde o século XVII, principalmente por conta dos índices de alforria, né, relativamente altos no Brasil. E são esses arquivos que vão dar essa dimensão para essas novas pesquisas que se desenvolvem a partir da década de 1970. Tá? Apesar da maior parte dos escravos ter pouca probabilidade de conseguir sua liberdade, a alforria foi muito mais comum no Brasil do que em outras regiões escravistas, como no Caribe inglês e francês ou nos Estados Unidos. Esse é um dado importante que as pesquisas apontam para isso. Tá? Bom, os escravos tinham maiores chances de receber alforria, que os que tinham maiores chances eram os crioulos, as mulheres e os pardos. Os homens nascidos na África eram menos beneficiados com a alforria, né? E os casamentos, a população negra mulata cresceu ao longo do século XVIII e XIX. Essa é uma observação importante, extraída diretamente do texto, tá? Porque tem algumas observações, alguns problemas que devem ser levantados. Primeiro, não é? Inicialmente, a população brasileira era classificada em 3 categorias muito bem definidas, segundo o Aladrém. Tá? Escravos, também chamados de negros, não é? Brancos e todas as pessoas livres, e os índios. Tá? Escravos negros e brancos, que aí entrava negros alforriados, mulatos, pardos, enfim, e os índios. Os índios é uma categoria à parte. Tá? Os escravos que recebiam alforria eram chamados de pretos, forros ou libertos. No entanto, assim que a população de negros mulatos nascidos no Brasil começou a aumentar, essa classificação se tornou problemática. E aí uma pergunta para vocês pensarem e refletirem aí. Como diferenciar o liberto, ex-escravo, do negro ou mulato já nascido livre? Tá? Essa é uma questão a se pensar, porque... E essa questão é muito importante, sabe? Porque o Brasil colonial estava inserido num contexto mais amplo, né? No conjunto do Império Português. Né? Refletia algumas características das hierarquias sociais do antigo regime. A ideia da distinção, por exemplo. Nascer escravo era muito diferente de nascer livre. Mesmo que a cor da pele fosse a mesma. Segundo o Aladrém, a solução encontrada foi a criação da categoria de pardo, da qual eu sou um representante, né? Segundo os cartórios do Brasil. Tá? Essa categoria de pardo passou a definir os indivíduos negros ou mulatos que nasciam livres, mas tinham ancestrais escravos. Isso é a Hebe Matos que faz essa afirmação no trabalho dela. Assim, continuou-se respeitando os critérios que remontavam ao antigo regime. Bom, com essas características, o termo pardo começou a ter um uso generalizado à medida que a população negra e mulata crescia. No século XVII, XVIII e XIX. Olha, pessoal, para efeito de uma breve conclusão, muito mais problematização do que conclusão, eu queria fazer o seguinte. Bom, nesse texto, nós vimos o quão importante
o quão importante foi a escravidão negra para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Tá? A lavoura de exportação, a mineração, a produção de alimentos e as mais diversas atividades urbanas eram realizadas por escravos. A disseminação da escravidão na sociedade brasileira marcou as hierarquias das classificações socio-raciais. Isso é importante. A divisão básica que polarizava os homens brancos livres, de um lado, e os escravos africanos e afrodescendentes, de outro, se tornou mais complexa com o aumento da população alforriada. Isso vai aumentando, segundo a documentação, de uma maneira exponencial. Tá? E da população negra e mulata livre, ao longo dos séculos XVIII e XIX, depois da independência do Brasil de 1822. Tá? Então, é toda uma problemática que se coloca no século XVI, XVII, XVIII e XIX, dessa estruturação e expansão da escravidão, com os aspectos característicos do Brasil colonial, que fica uma pergunta, sabe? Como que a gente pode pensar o surgimento da escravidão moderna? Em que medida que esse surgimento da escravidão moderna foi importante para a colonização do Brasil? Quer dizer, é possível pensar a colonização do Brasil sem levarmos em consideração a escravidão enquanto uma instituição, enquanto uma instituição fundamental para os processos de trabalho e produção de riqueza que se desenvolveram aqui no Brasil. Essa noção de distinção, em que medida que ela impacta nesse processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, sabe? De você pensar essas trajetórias e essas lutas dos negros. E aí entra a questão dos quilombolas, como, por exemplo, em Cavalcante, e entra a questão do preconceito, e de um preconceito que não é muito sistemático. É um preconceito muito difuso, que mais confunde do que explica, sabe? De você ter pretos que são chamados de pardos porque são livres, não é? E de você ter pretos que são escravos e, portanto, são propriedades, são quase como que animais. Você tem a escravidão urbana, que é muito diferente da escravidão nas grandes fazendas, conforme ficou muito bem explicitado aqui, né? A autonomia do escravo era muito maior. Você tem o escravo que vai comprar a sua própria alforria, tem documentos que provam isso, a sua própria liberdade. Então, você tem um preconceito muito mais atravessado, sabe? Que está entremeado, que atravessa literalmente tanto os negros quanto os seus descendentes. Sejam eles mulatos, sejam eles o pardo, é uma categoria que foi criada, sejam eles negros livres, sabe? Porque você estabelece uma hierarquia e que, a princípio, ela está além da própria cor da pele. Talvez isso explique um pouco porque você tem pessoas como aquele moço que é o presidente da Fundação Palmares, que é um negro, né? E altamente preconceituoso em relação aos negros. Talvez isso explique como que o preconceito no Brasil é mais difícil de ser compreendido do que, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe? Onde que o preconceito é até mais forte ainda, mas o negro é o negro, sabe? Se você tem uma gota de sangue negro, você é negro e pronto, acabou. E aí eu gostaria muito de trazer alguns colegas que são negros, né, que fizeram doutorado e para falar com vocês, se for possível, tá? Porque eles viveram essa experiência e podem contar isso assim de cadeira, né, de cátedra, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso texto, tá? Para pensar um pouco o texto do Gabriel Aladrém, que vai falar de liberdades negras nas paragens do Sul. Tá? E esse é o texto básico. Tudo bem? Faz parte da tese de doutoramento dele. E na próxima semana a gente vai ver um texto do Matheus Serva Pereira e pensar quilombos e fugas. Para hoje era isso. Eu espero que que nós consigamos desenvolver um debate mais produtivo, considerando-se o que foi apresentado aqui. A gente se vê mais tarde. Um abraço.